Boa tarde. Hoje é dia 21 de março de 2026. Tivemos uma sessão de psicodrama público online e tivemos o tema prazo de validade, sob a direção da Cassiana Leia, que está aqui. E nós temos também a presença da Grazi, que participou dessa sessão e vai contar também algumas coisas para a gente. Então, vou dizer para vocês que foi uma sessão com 22, 23 pessoas, mais ou menos, e a maioria ficou até o fim, e que foi com bastante participação. Foi uma sessão delicada, tivemos um aquecimento assim, que foi voltar para cada um para si mesmo, né, buscando dentro de si o que tinha para trazer para cenas e tal. E aí, no começo teve assim, uma conversa a respeito do tema prazo de validade, como cada um via isso, como cada um entendia, e apareceram as mais diversas perspectivas sobre o assunto, mas muito sobre a finitude da vida também, né? Mas entre muitas outras coisas, tinha coisas que contavam assim, de pensamento se é individual ou coletivo, a prazo de validade, sobre provérbios que falam não há mal que sempre perdure, nem bem, tal, tudo isso tinha. Tinha outro que se preocupava, ou conta como existe, né? Seleções para cargos, para trabalhos que impõem limites de idade, né? O que é uma coisa bem chata, né? Mas acontece que existe, às vezes por necessidade de colocação mesmo, que não tem nada a ver com o psicológico, mas às vezes também tem casos de etarismo e tal. E teve também quem falou do momento atual do mundo, que nós estamos com guerras e tal, e isso também fala do prazo de validade até do mundo, né? Ciclos da vida e muita variedade assim no que se trazia. Depois, então, nós fomos para cenas. E apareceram cenas que tinham a ver umas com as outras. Tinha cenas que falavam de mães idosas, outra de tias idosas, outra de. Vocês vão lembrar depois, vocês vão me ajudar a lembrar quais cenas que teve e quais foram as que foram trazidas, porque tinha uma coincidência ou uma proximidade, apenas uma proximidade, né, entre uma história e outra das que foram sendo contadas. Inclusive cena de prazo de validade de produto que gerou um sentimento de inadequação, e isso também faz parte da idade avançada que as pessoas começam a se tornar inadequadas, né? Não era o caso daquela história, mas serviu para as outras histórias que estavam sendo contadas. E aí tivemos uma cena bem longa, com participação de outras pessoas e que trouxe muita emoção. Confesso que para mim trouxe bastante emoção, porque eu também tenho, eu mesma já sou idosa, então, além disso, tenho tias idosas e tenho me preocupado muito com elas ultimamente. Então, isso me fez viver essa emoção toda, o que me fez muito bem. Eu agora me sinto bem por ter vivido cenas que me permitiram passar pela emoção, ou antecipar emoções, ou reviver emoções que já tive. E acredito que isso tenha acontecido com muitas pessoas, porque no final eu senti uma emoção geral. E eu vi que tinha gente emocionada e que não falava, porque às vezes fica difícil falar. Mas estava um momento bonito. Para mim foi um momento muito bonito. E para você, Grazi? Conta para nós como é que foi. Nossa, me senti num caldeirão de emoções e experiências, assim, né? Do início ao fim, porque a gente chega com a nossa história, com as nossas perspectivas, com as nossas expectativas, e quando a gente encontra outras pessoas, diversas pessoas, e acho que é a primeira vez que eu participo online também, e muito legal esse encontro de pessoas.
de fora da cidade, né? De fora do estado. O que eu acho que enriquece muito nas trocas. E aí, enfim, chego aqui com as minhas questões e vou ouvindo os outros e sinto que eu me transformo também, né? Porque a gama de possibilidades de reflexões e de sentimentos sobre o tema é muito grande, né? Então, até o que eu achava pouco, ou o que eu achava que não era tão profundo assim, também era. É, Mas. é, Ai, desculpa, a gente está apertando a campainha aqui, não sei se tá. Não, 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 não tá. Não sei ouvimos. se tá aparecendo. Tá. É, Mas fiquei muito emocionada nessas emoções todas, né? Ficou para mim a questão de alguma forma, da fluidez, né? Como o prazo de validade muitas vezes chega. Muitas pessoas trouxeram também cenas de falando consigo mesma, sobre a sua finitude. Sim. E isso me parece muito angustiante, né? Mas as pessoas também traziam num lugar de aceitar a ideia, aceitar o momento. Algumas vezes a gente falou então disso, né? De interrupção, de rompimento, de imposição de alguém para com o que é nosso, com os nossos desejos. E isso me traz também uma sensação de angústia, né? Mas parece que ao longo do tempo, da conversa, da dramatização também, das histórias, parece que vai ficando mais fluido, pelo menos na minha experiência, assim, né? Algumas ideias vão ficando mais fluidas, vai aceitando então que tudo bem, existe um prazo de validade tal, mas eu posso me movimentar desse tal jeito, ou deixar fluir, ou aproveitar também alguma outra coisa daqui, posso não fazer desse jeito, então talvez não tenha mais tempo para isso, mas tenho tempo para isso, né? Para aquilo, para outra coisa. Enfim, gente, ainda tô digerindo, né? Mas movimentou bastante mesmo. Agradeço vocês, agradeço o espaço, né, oferecido, a forma como está acontecendo. Agradeço a Cassiana pela direção tão cuidadosa, respeitosa, empática e que deu para perceber mesmo pessoas que não entraram pelas emoções, enfim, parece que estavam confortáveis no espaço, né? Uhum. Então, acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Grazi. Eu achei interessante que você falou da fluidez, né? Do psicodrama tem isso. Parece que a gente passeia pelas emoções e vai andando a cena, né? Aquilo tem um caminho que vai imprevisível, né? Porque é todo improvisado. Então você vai caminhando e sentindo emoções, emoções, emoções. E isso, então, a gente pode chamar, como você disse, de fluidez. Isso é que dá esse bem-estar para a gente depois que termina a sessão, que a gente consegue, né? Passar pelas emoções. Muito obrigada pelo seu depoimento para nós. E se quiser falar mais Obrigada. alguma coisa, venha também. E agora vamos ver o que que a Cassiana lembra também, qual é a perspectiva dela do ponto de vista da diretora, da direção. Então, eu fui anotando, né, quando as pessoas que eu convidei as pessoas para visitarem, né, alguma cena que tivesse a ver com prazo de validade, né, e uma cena que da qual ela participasse e tudo mais, e de um grupo eu anotei 22 pessoas, talvez 23, 10 pessoas quiseram compartilhar cenas, né? É bastante, né? Então eu comecei a ficar preocupada, falei, meu Deus, por onde eu vou, né? Porque não dá para explorar todas. E então pedi para quem quisesse dar um passo para trás, né? Às vezes só com aquele compartilhamento já estaria suficiente. Ficaram três. E dessas três, um pouco escolhemos todos, né? Acho que uma decisão coletiva, explorar uma das cenas que era a filha com uma mãe de 82 anos, né? Experimentando
algum quadro demencial e a filha se, se deparando com esses momentos, né? E revisitando é, memórias, né? E ao mesmo tempo vivendo esse momento presente de cuidado, né? De relação, né? Ainda com essa mãe. E aí tentei que o grupo aproveitasse também, né, essa figura materna para expressar alguma coisa, mas enfim, algumas pessoas foram fazendo duplos, né, dentro do que a gente entende da técnica do duplo, mesmo sem entrar na cena do seu próprio lugar, falando coisas para essa mãe. É, a pessoa que trouxe a cena também, né, deu para ser filha, ser mãe, conversou consigo mesma, né, em alguns momentos. Então, né, pensando também em contemplar alguns estudantes de psicologia e outros colegas que queriam saber como é que se faz psicodrama online, né? Acho que tentei e é isso, queria agradecer, né? Acho que é um tema que pode ser mesmo amplo, né? Porque entra em muitas finitudes, né? Seja a morte, seja a finitude de ciclos, né? De períodos, e isso tende a mexer com a gente mesmo, né? Acho que é isso que eu teria para dizer e agradecer. Sim, isso mesmo. Foi interessante interpretar papel de mãe e de filha, porque a gente às vezes está num papel, às vezes no outro, né? E atualmente tenho estado um pouco no papel de filha ou de sobrinha, né? E, e aí eu penso, né, como você disse, né, o papel de cá ou de lá, né? Como assim, né? Eu sou mãe, sou avó, sou filha, sou sobrinha. Então, tem vários pontos de vista. E, e no fim, tudo passa pela coisa do afeto que a gente tem, né, entre Uhum, as pessoas e como isso se manifesta. E até os desafetos também apareceram, né? Houve uhum, até momentos de perdão, né, entre mãe e filha, tal, em cenas, né? uhum, Então foi assim uma sessão muito, muito legal, assim, muito sensível, emotiva e com muita participação também de todos. Então eu uhum, agradeço a participação que vocês tiveram, Grazi representando todos e Cassiana representando aqui a direção, né? Porque dirigiu com maestria, como sempre. uhum. E então, alguém quer falar mais alguma coisa? Registrar algum ponto? Eu anotei aqui a fala da protagonista, né? Que seria algo assim, encontrar a beleza de cada momento, né? Então, isso que eu Hum, vou tentar levar isso para o sábado, para o domingo e ficar um pouco com isso. Muito bom, beleza de cada momento. Muito obrigada. Nos encontramos no Obrigada. Psicodrama Público, sempre às 10h30 de sábado, alternadamente, o presencial no Centro Cultural São Paulo ou online, para quem está mais longe. Um abraço a todos. Abraço. Tchau. Obrigada, gente.